Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Lídia e nossa aula de hoje será sobre o sistema reprodutor masculino. A morfologia dos órgãos reprodutores, tanto feminino quanto masculino, possibilita a estes produzir e permitir a união de gametas. A combinação aleatória de seus genes específicos através da reprodução sexual resulta em indivíduos com diferenças genéticas e assegura que alguns membros da população sobrevivam às alterações do ambiente ao longo da evolução dos tempos. O sistema reprodutor só é funcional a partir da puberdade, sob ação hormonal, diferentemente de outros sistemas que tornam-se funcionais já desde o nascimento. Além disso, o sistema reprodutor é onde há a maior diferença entre os gêneros, já que o sistema reprodutor feminino e masculino precisam completar-se para que atinjam seu objetivo, que é garantir a descendência. Em relação às funções do sistema reprodutor masculino, ele é responsável por produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide, e transferir para o sistema reprodutor feminino. Além disso, ele produz e secreta seus hormônios sexuais. A testosterona é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos órgãos sexuais e dá a característica masculina ao indivíduo. Além disso, ela estimula a produção do gameta masculino. Como componentes do sistema reprodutor masculino, existem os órgãos sexuais primários e secundários. Os órgãos sexuais primários são aqueles responsáveis pela produção e secreção do gameta masculino e também dos seus hormônios sexuais, que são os testículos. Já os órgãos sexuais secundários são aqueles responsáveis pela manutenção e transporte do espermatozoide, que são os ductos, que compreendem o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório, a uretra, as glândulas seminais, prostática e bulbo-uretrais, o pênis e o escroto. Alguns desses órgãos encontram-se internamente no organismo, sendo eles os testículos, os ductos, a uretra e as glândulas, e outros externamente, que são o pênis e o escroto. Essa figura contempla tanto os órgãos sexuais externos quanto os órgãos internos. Externamente, esse órgão aqui representa o testículo envolto posteriormente, margeando aqui o epidídimo. Sequentemente, esse tubo é o ducto deferente, aqui posterior à bexiga urinária, a glândula seminal, o ducto ejaculatório e a próstata e a uretra masculina. Externamente, esse é o pênis e o escroto. Além dos órgãos sexuais, na região entre a sínfise púbica e o cóccix, há o períneo, que é uma porção pélvica que contém diversos músculos. Esse períneo ele é dividido anteriormente e posteriormente através de trígonos. O trígono anterior é denominado trígono urogenital e ele contém o escroto e o pênis. E o trígono posterior é o trígono anal, que contém o ósseo anal. Observem que os trígonos se interligam aqui no períneo. Os testículos são órgãos pares que têm um formato ovoide. Eles possuem cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de comprimento e 2 centímetros e meio de largura, com peso aproximadamente de cerca de 14 gramas. São revestidos por túnicas e possuem como função a formação dos gametas masculinos e a produção dos hormônios sexuais. Os testículos se desenvolvem na parede posterior da cavidade abdominal e, conforme ao desenvolvimento intrauterino, eles migram para o escroto,
aproximadamente a partir do 7º mês de vida intrauterina. Essa migração dos testículos para o escroto ocorre para que haja a manutenção futura do espermatozoide, já que para a sua sobrevivência eles precisam estar cerca de 1 grau centígrado e meio abaixo da temperatura corpórea, que equivale aproximadamente a 35 graus. Notem que o testículo esquerdo é um pouco mais baixo em relação ao testículo direito. Isso para evitar que haja uma fricção entre os dois. Os testículos são revestidos por túnicas. Há uma túnica aderida ao testículo chamada túnica albugínea, que vai conter expansões internas no testículo denominadas séptulos do testículo. Esses séptulos dos testículos vão formar vários lóbulos testiculares. A túnica mais superficial que envolve o testículo é a túnica chamada de túnica vaginal. Ela compreende também a formação do funículo espermático. O funículo espermático é a estrutura anatômica que envolve diversas outras estruturas que saem e entram nessa região testicular, sendo elas as artérias, as veias, o ducto deferente, as inervações, etc. A varicocele é uma disfunção dos vasos sanguíneos que estão associadas ao testículo. Geralmente ocorre disfunção venosa e essa disfunção acaba acarretando em dificuldades na fertilização devido a uma disfunção também da produção e da qualidade dos espermatozoides. Retornando à anatomia aqui dos testículos, então, como já dito anteriormente, a túnica albugínea vai possuir expansões internas formando lóbulos que chegam a um número de 250 lóbulos por testículo. Dentro desses lóbulos estão alojados os túbulos seminíferos, que são as unidades funcionais dos testículos, ou seja, são eles que produzem o espermatozoide. Eles chegam a produzir cerca de 100 milhões de espermatozoides por dia. Mas esses espermatozoides ainda não estão maturados nessa região. Eles migram para a rede testicular e de lá para os ductos eferentes do epidídimo, onde serão maturados no final. O epidídimo são órgãos pares em formas de C, que se localizam aqui margeando os testículos posteriormente. Eles têm cerca de 5 centímetros de comprimento e 1 centímetro de espessura. Como já dito, é neles que vai ocorrer o término da maturação do espermatozoide, que vai permitir a estes a mobilidade. Além disso, o epidídimo também armazena o espermatozoide até o momento da ejaculação. O epidídimo é composto anatomicamente por uma cabeça, um corpo e uma cauda. Mais uma vez, essa figura que contempla os túbulos seminíferos saindo aqui do testículo, levando os espermatozoides para a rede testicular, e da rede testicular esses espermatozoides migram para os túbulos eferentes, aqui na região da cabeça do epidídimo, onde vai ocorrer sua maturação. Após isso, eles vão migrar para o corpo e cauda do epidídimo e só então, no momento da ejaculação, que eles vão adentrar o ducto deferente. Ducto deferente também é um órgão tubular fibromuscular. Existe um ducto deferente
saindo de cada epidídimo, né? Eles iniciam a partir da cauda do epidídimo e sua função é transportar o espermatozoide lá da região do epidídimo até o ducto ejaculatório, aqui através aqui da sua ampola do ducto deferente, onde ele termina, tá? Eles possuem cerca de 14 centímetros de comprimento e 2,5 milímetros de espessura. O ducto deferente, ele sai, né, como já dito, da cauda do epidídimo, margeia posteriormente aqui o testículo na região do escroto, adentra o funículo espermático, passa pela região inguinal e entra na cavidade pélvica, margeando superiormente e posteriormente a bexiga urinária, medialmente em relação aos ureteres e à glândula seminal. Devido a esse percurso extenso aí do ducto deferente, ele se divide em partes. Então, há uma parte que está na região do escroto, chamado parte escrotal, do funículo espermático, parte funicular. Depois, temos a parte inguinal e, quando adentra a região pélvica, a parte pélvica do ducto deferente. Essa imagem mostra, então, onde ele desemboca, né, no ducto ejaculatório. Então, aqui é o ducto ejaculatório, a ampola do ducto deferente, entrando aqui na região do ducto ejaculatório, na porção posterior da bexiga urinária, medialmente aqui aos ureteres e às glândulas seminais. A vasectomia é uma cirurgia feita como um método contraceptivo eficaz, porque ela vai interromper a passagem do espermatozoide no ducto deferente. Essa incisão é realizada na região escrotal, né, do ducto deferente. É uma incisão muito superficial, já que o ducto deferente ele se encontra superficialmente, né? Tanto é que a vasectomia ela é feita apenas com anestesia local. Vale salientar que o que ocorre na vasectomia é apenas a interrupção da passagem do espermatozoide, portanto, o homem ainda vai conseguir ejacular os demais líquidos que compõem o sêmen, só não vai ter o espermatozoide. Ele também vai conseguir ter a ereção de forma adequada, já que não tem relação nenhuma com o enchimento sanguíneo, esse ducto ejaculatório ou esse ducto deferente. E também não há nenhuma relação com as inervações que dão sensibilidade ao pênis. Portanto, a única relação que a vasectomia tem é a interrupção do espermatozoide. Nenhum outro prejuízo pode levar ao ato sexual. Em relação ainda à sobrevivência do espermatozoide, ele é capaz de sobreviver de forma latente aí, por volta de 2 meses no organismo masculino, depois é reabsorvido pelo sangue. Isso é importante considerar frente a uma vasectomia, que deve-se respeitar esse período de 2 meses, então, após a realização da vasectomia, utilizando algum tipo de contraceptivo. As glândulas seminais se encontram aqui posteriormente, né? Aqui na região posterior da bexiga urinária, né? A bexiga urinária está anteriormente a ela e o reto está posteriormente a ela. Ela é composta por tubos enovelados que chegam a 15 centímetros. E eles formam internamente aqui vesículas que chegam a um diâmetro de aproximadamente 5 centímetros. As glândulas seminais produzem uma secreção viscosa, alcalina, amarelada, que contém nutrientes, dentre eles a frutose, que é importante para conferir energia ao espermatozoide,
a fim de que ele consiga alcançar o ovócito lá na tuba uterina, gerando a fecundação. O ducto ejaculatório também é um canal de passagem do espermatozoide e também é onde vai desembocar a glândula seminal com seu líquido seminal. Então, essa imagem mostra uma glândula seminal, o ducto deferente desembocando aqui no ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório adentra posteriormente a próstata e desemboca na uretra parte prostática. A próstata se localiza inferiormente à bexiga urinária e anteriormente ao reto. Ela tem uma forma de castanha e ela libera uma secreção leitosa alcalina, que é importante para equilibrar o pH do sêmen e assim protegendo contra a acidez da vagina. Ela também libera uma enzima chamada fosfatase. Essa enzima que é identificada nos exames para identificar as funções aí prostática. Como já dito, a relação anatômica do reto com a próstata permite que o toque retal identifique alterações no formato do tecido da próstata, assim como do seu tamanho. É considerada um padrão ouro na identificação de câncer de próstata, bem importante ser realizada aí pelos homens. As glândulas bulburetrais se localizam abaixo da próstata, na região do ligamento inguinal. Elas são consideravelmente pequenas, têm aproximadamente um tamanho de uma ervilha, com 1 centímetro de diâmetro. Possuem ductos de cerca de 2,5 milímetros, adentrando aqui na região da uretra membranácea. Elas também produzem um líquido, que é uma secreção alcalina. No caso do líquido das glândulas bulburetrais, não participam do sêmen, e sim serve para ser liberado antes da ejaculação, adequando o pH da uretra, já que a uretra masculina participa tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário, e a urina é ácida, então ela adequa esse pH para que não haja morte do espermatozoide já nessa região de passagem da uretra. O pênis é o órgão masculino de cópula, ele mede aproximadamente 14 centímetros, ele contém uma raiz que é fixa no períneo, que é dividida em bulbo, que dá sequência ao corpo esponjoso do pênis, e ramo, que dá sequência aos corpos cavernosos do pênis. Bom, nessa imagem é possível identificar os corpos cavernosos aqui superiormente e aqui inferiormente o corpo esponjoso. Importante salientar que os corpos cavernosos se enchem de sangue durante a ereção, e o corpo esponjoso protege a uretra, que está em seu interior, de ser colabada, já que durante a ejaculação é importante a passagem aí do sêmen pela uretra. O pênis é revestido externamente por uma pele denominada prepúcio. O prepúcio serve para proteger o pênis, já que é um órgão extremamente sensível, mas é importante que a glande do pênis esteja exteriorizada e muitas vezes, devido a uma membrana que prende o prepúcio à região posterior da glande, essa exteriorização não é possível. Essa membrana é denominada frênulo do prepúcio. É graças a ela que o prepúcio consegue ter essa maleabilidade aí de retorno para essa região da glande do pênis. Aqui há um prepúcio, né, no pênis, encobrindo aí a região da glande.
Em situações em que não há a exteriorização da glande, é importante que se faça uma cirurgia, porque o pênis produz o esmegma, que é uma secreção que pode haver bastante proliferação bacteriana nessa região, se não é realizada a limpeza de forma adequada. Essa situação onde a glande não é exteriorizada é denominada fimose, e a cirurgia para a correção da fimose é uma cirurgia simples de ser realizada também. Além da cirurgia de correção da fimose, também por questões religiosas, existe a circuncisão, que nada mais é do que uma incisão na região do frênulo do prepúcio. Em relação à uretra masculina, ela recebe nomes de acordo com a região por onde ela passa. Então, aqui, na região interna, que é a bexiga urinária, o ósteo interno da uretra, onde denominamos essa região de região intramural da uretra. Depois, ela adentra aqui a região da próstata, formando a parte prostática da uretra, cruza o ligamento inguinal, formando a parte membranácea, e depois, adentrando o corpo esponjoso do pênis, ela forma a parte esponjosa da uretra. Importante salientar aqui que não há mistura de urina ao sêmen. Nem o sêmen adentra a bexiga urinária, nem durante o processo de ejaculação há liberação de urina. Porque existem nessas regiões do ósseo interno da uretra e pouco abaixo, esfíncteres, denominados esfíncter interno e externo, aí do sistema reprodutor, do sistema urinário. Esses esfíncteres contraem-se durante a ejaculação, impedindo o processo de micção e também impedindo que algum sêmen vá parar na urina. O escroto também é um tecido fibromuscular, ele contém os 2 testículos, porém esses testículos são separados pelo septo escrotal, formado pela ráfide do escroto, que também é possível visualizar externamente. Além disso, além de alojar os testículos, ele também aloja parte do funículo espermático. O escroto, como dito, ele possui músculos. O músculo mais superficial é chamado de dartos, o mais profundo de cremaster. Esse cremaster ele é uma continuidade da musculatura esquelética aqui da região do oblíquo interno do abdômen, e graças a essa musculatura que tem na região do escroto é que ele consegue adequar a temperatura para os testículos. Portanto, em uma exposição ao ambiente frio, essa musculatura contrai-se, trazendo os escrotos mais próximo da região pélvica, evitando que o calor seja dissipado. Em uma exposição ao calor, ocorre o inverso. Essa musculatura do escroto relaxa, distanciando os testículos da região pélvica e permitindo que esse calor seja dissipado. Como já falado, a temperatura é importante para a manutenção da vida do espermatozoide. Bom, já conhecido então todas as funções aí, né, do sistema reprodutor masculino junto com os seus órgãos, vamos entender um pouquinho como ocorre aí o ato, né, da ejaculação e ereção. Então, assim, para que ocorra a ereção, inicialmente, né, tem que haver uma excitação sexual que ocorre através de um estímulo. Esse estímulo vai fazer com que haja, primeiro, uma estimulação, né, do sistema nervoso parasimpático, que vai levar à vasodilatação das arteríolas no interior do pênis, levando ao acúmulo de sangue em seu interior. Vai inibir os impulsos simpáticos,
também permitindo esse acúmulo de sangue. Esse impulsos simpáticos inibidos é na região do pênis, porque na região do coração há uma estimulação, né, desse sistema nervoso simpático, fazendo com que haja um aumento do débito cardíaco, também para aumentar o acúmulo de sangue no interior do pênis e, com isso, lá no corpo cavernoso, gerando a ereção peniana. As secreções das glândulas bulbouretrais vão acontecer no ápice da excitação sexual e vão estimular estímulos simpáticos que vão levar à contração dos músculos lisos, que são as contrações peristálticas no epidídimo e no ducto deferente e as contrações rítmicas da próstata e glândula seminal, levando à emissão, que nada mais é do que o movimento do espermatozoide que parte lá do epidídimo e ductos deferentes para os ductos ejaculatório e parte prostática da uretra, onde se misturam com os líquidos provenientes da próstata e da glândula seminal para formar o sêmen. Então, o sêmen, portanto, é formado pelo 1% do sêmen é espermatozoide, 39% é o líquido prostático e 60% é o líquido seminal. Aí vai haver também um estímulo lá dos impulsos simpáticos que vão causar contrações ritmicas nos músculos bulboesponjosos do pênis, levando à ejaculação, que nada mais é do que o sêmen expelido vigorosamente pelos ductos ejaculatórios e da uretra em jatos, acompanhado pelo orgasmo. Bom, pessoal, eu vou falar isso resumidamente, utilizando os órgãos também já estudados. Então, vamos lá. Os testículos são alojados aqui no escroto, eles que vão produzir o espermatozoide, que vão migrar aqui para o epidídimo, onde vai ocorrer sua maturação e armazenamento até o momento da ejaculação. Depois, o espermatozoide migra pelo ducto deferente até a região da ampola do ducto deferente, onde eles vão para o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório também vai receber o líquido seminal produzido pela glândula seminal, que contém frutose e outros nutrientes responsáveis por conferir energia para o espermatozoide alcançar o ovócito lá na tuba uterina e gerar a fecundação. Após essa mistura, ainda vai ocorrer a liberação de um líquido prostático pela próstata, que vai ser um líquido alcalino, permitindo que haja uma proteção contra a acidez da vagina. Logo após isso, esse líquido já foi formado o sêmen, portanto, vai passar aqui para a uretra masculina, que vai ser expelido para o meio externo através da ejaculação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham bons estudos e até a próxima aula.